Salve, alunos! Ok, pessoal? Nossa aula de explicação de hoje vai ser sobre variedades linguísticas, né? O que são variedades linguísticas, pessoal? Pois bem, com a interação verbal, comunicação entre as pessoas se dá principalmente por meio de textos orais escritos. A língua é um elemento fundamental da atividade social, certo? É por isso que há relação direta entre a língua e a sociedade, pois uma acaba que influenciando a outra. Mas a língua não é usada sempre da mesma maneira, ou seja, ela vai variar a depender dos interlocutores que participam do processo comunicativo e também, mas também das situações em que estão inseridos, ok? Pessoal, a variedade linguística tem muito a ver a forma de como as pessoas se comunicam, a forma como as pessoas falam entre si. E essa variedade linguística tem muito a ver com o processo comunicativo entre as pessoas que participam, da elocução, da conversa, e também tem a ver muito com a situação, Em relação à participação dos interlocutores, que são as pessoas que participam ali da conversa, tem a ver muito com o nível de escolaridade, ou seja, se elas são alfabetizadas, se elas não são alfabetizadas. Tem muito a ver com o nível de escolarização em relação a ser uma pessoa mais intelectual, uma pessoa mais estudiosa, um cientista, um pesquisador. O que eu quero dizer? Quando a comunicação é feita entre duas pessoas ou entre algumas pessoas, na qual a conversa entre elas não é uma conversa informal, no caso. Então, se elas não têm um nível de escolaridade, elas vão conversar da forma que elas acharem melhor, da forma que elas entenderem, Não utilizando o português, Bem claro, não utilizando a língua portuguesa, as regras da gramática, Em relação também à situação, tem a ver que, às vezes, uma conversa entre duas pessoas que são mais antigas, que são mais experientes, entre idosos, você vai ver que o linguajar que eles vão utilizar é um linguajar totalmente diferente do linguajar entre os jovens, Porque a variedade linguística também tem a ver com isso. Como aqui vem dizendo, a variação linguística é uma característica natural da língua e um fenômeno de todas as línguas. Isso não acontece só na língua portuguesa, não. A variedade linguística tem em todas as línguas pelo mundo afora, dentro do planeta Terra. Além de se modificarem no decorrer do tempo, porque a língua portuguesa ela se modificou no decorrer do tempo, as línguas variam também nas muitas situações sociais em que são usadas, de acordo com as características de fala da região em que o falante vive, tem a ver também com a idade entre eles, o nível de escolaridade, ou seja, se eles são alfabetizados ou não, se eles terminaram o ensino médio ou não, se eles tiveram a oportunidade de fazer uma universidade. Tem a ver também com a profissão, Entre um médico, um advogado, um engenheiro, um arquiteto, eles vão falar totalmente diferente de um garçom, de um pescador, de um pedreiro, Não tem nada a ver com preconceito, mas é só as formas mesmo que dá para saber como é que um engenheiro, ali, por ter um nível de escolaridade maior, do que um pedreiro, ele vai falar completamente melhor do que um pedreiro, Também tem a ver também com grupo social, Uma pessoa que é economicamente classe média ou ele é praticamente rico, ele vai falar de uma forma totalmente diferente que um pobre, Isso aí tem a ver com a formalidade das situações, E as possibilidades que cada um venha a ter na vida, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Variedades linguísticas em relação ao tempo, em relação à idade, em relação à situação, ao momento, Palavras que eram escritas antigamente de uma forma, com o decorrer do tempo, elas foram se modificando. Por exemplo, o bairro antigamente era chamado de Porangaba. Com o passar do tempo, ele passou a ser chamado de Parangaba. Isso é uma variedade linguística. Como a língua portuguesa ela é viva, ela se modifica, então Porangaba se modificou para Parangaba.
né? Ceará, Ceará. Era escrito dessa forma, né? Com o tempo foi indo, foi se modificando e acabou ficando Ceará, né? Dicionário, ele era escrito com 2 Cs. Com o tempo, ele passou a ser escrito só com um, né? Dicionário. Nosso país, o nome do nosso país, Brasil, era escrito com Z, né? E hoje ele é escrito com S. Isso quer dizer que, com o tempo, a língua ela foi se modificando. Houve as metamorfoses, né? As transformações e muitas outras palavras da língua portuguesa, né? Que se modificaram. Em falar em variedades linguísticas, tem a ver também com a situação formal e a situação informal, né? A situação formal é aquela que a língua ela é mais sofisticada, né? É usado a gramática no seu padrão e tem a ver com a escolaridade, né? A situação informal, a linguagem ela é menos sofisticada, não tem esse uso de padrão de gramática, é utilizado de qualquer forma, e não há escolaridade, né? O exemplo que eu dou para vocês aqui, olha só, da situação formal, uma conversa entre pessoas íntimas, né? E aí, meu irmão, tudo beleza, né? Entre uma pessoa que já tem uma escolaridade já um pouco melhor. Olá, pessoal, tudo ótimo. Olha a forma, esse aqui utiliza mais gíria, né? Esse aqui já é um português mais claro, né? Dentro das regras da gramática, né, pessoal? E aqui uma outra situação, tô brocado, né? Coloco o meu rango. Aí aqui já com nível de escolaridade melhor, estou com muita fome, né? Por favor, põe o meu almoço. Olha a diferença. Tô brocado, coloco o meu rango. Estou com muita fome. Por favor, põe o meu almoço. Então, pessoal, a variedade linguística, ela tem muito a ver com a interação social entre as pessoas, né? Tem a ver com nível de escolaridade, tem a ver com um fator econômico, tem a ver com a idade, tem a ver com a profissão, tem a ver com o tempo que essa pessoa foi educada, etc, etc e tal. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Se tiver, a gente comenta quando nós tivermos a oportunidade e nós temos. Ok? Beleza?